Eu te perguntei lá embaixo, disse que ia te perguntar aqui também. E o Gabigol, cara? O Gabigol me aparece com camisa de Corinthians aqui e ali. Rola ali um certo. Pelo menos assim, pra galera que tá olhando, a gente tá. Nossa, parece um namoro isso daí. O que será que tá acontecendo e tal? Tu quase contratou o Gabigol, cara? Eu tinha um desejo, cara, mas a gente sabia nossas dificuldades, a parte financeira era muito complicada, a gente sabia que era um jogador muito caro, e a gente sabia que era muito difícil, e eu sempre deixava claro que quando surgiam as brincadeiras, né? Ele falando, camisa, essas coisas, eu deixava claro, cara, porra, ele tem a cara do Corinthians, é um sonho. E às vezes até fui criticado. Você prometeu? Não, nunca prometi. Eu sempre deixei claro que era um sonho. E eu, como presidente, o mínimo que eu tinha que fazer é tentar ao máximo trazê-lo, né? Chegamos a ter algumas conversas, mas infelizmente existia uma multa muito alta. Ele estava muito bem no Flamengo também. A gente sabia que ia ser difícil. Mas de repente, né, uma hora ou outra, quem sabe? Porque jogador é assim, né? Tem hora que pô, dá assim, pô, vou lá, vou. Aí acaba fechando o negócio, mas a gente sabia que ia ser muito difícil. Mas era um jogador no momento que eu queria Entendi. muito. Então, de fato, rolou ali um Rolou, acordo. rolou, Entendi, rolou. entendi. Bom, rolou. mas assim, também não dá pra gente também, já que a gente tá falando dessa leva de jogadores que chegaram e tudo mais. Porra, o Memphis Depay é uma. Ó, a minha sensação, quando eu vi, eu fiquei assim, cara, da onde eles tiraram o Memphis Depay do chapéu? Assim, pra rolar isso, deve ter sido. Eu não sei que tipo de coisa precisa ser costurada pra rolar um acordo como esse, cara. Assim, eu não sei o quanto que tu pode me contar, mas, cara, vai, a primeira vez que surge o nome Memphis Depay, em que contexto? Bom, vamos lá. A princípio, todos esses jogadores, isso mostra a profissionalização do Corinthians na nossa gestão. Nós montamos um departamento muito capacitado, né, muito qualificado, para que a gente nunca errasse, mas quando errar o mínimo possível, que graças a Deus, do segundo semestre do ano passado para cá, é o que aconteceu. E a gente tinha um acordo político no qual a gente tinha que cumprir algumas situações, acabei cumprindo minha palavra, e só que chegou um determinado momento que ou eu mudava ou iam me derrubar, cara. E era isso que estava caminhando para isso. E nunca me esqueço, o último jogo contra o Bragantino, acho que foi em junho, se eu não me engano, né? E lá eu deixei claro, cara, daqui para frente se eu vou errar pela minha caneta, não vou errar mais pela caneta de terceiros, né? E aí a gente foi onde eu fui buscar o Fabinho, né, um grande profissional, que eu sempre deixei claro, eu quero um profissional que vá buscar o atleta na sua essência, porque o Corinthians não tinha dinheiro. Não adianta eu contratar um grande executivo de futebol com dinheiro, porque eu não tinha dinheiro para gastar. Então eu teria que contratar um executivo que conhecesse da bola, que conhecesse do atleta, que ele pudesse performar dentro do Corinthians. E graças a Deus, com o Fabinho Soldado, eu não tinha dúvida que eu ia acertar. E deu muito certo, onde ele começou essa performance de buscar atleta raiz com as nossas características e viesse performar no Corinthians. E esse time que a gente montou junto, e aí onde nasceu, todos esses atletas nasceu dessa forma, que é onde eu comentei também, que queriam realmente jogar e vestir a camisa do Corinthians. E o Memphis foi num... Eu recebo muitos... me mandam muita mensagem de atletas, muito materiais de atletas, e aí eu pego, já mando para o scout, mando para o Fabinho, né? Eles também têm números lá que recebem também. A gente tem um departamento hoje muito bem estruturado nesse sentido, e até recebi de um amigo da Arena, que foi o primeiro que eu recebi, né? Bom, Memphis Depay, mas ali a gente viu que realmente era muito difícil, cara, ainda mais nas nossas condições. E ali a gente passou pro Tua Fabinho. primeira sensação foi o quê? Não vai ter Não jeito. vai, não vai. Mas aí eu sempre fui um cara que eu gostei de desafio. Sempre fui um cara que pô, ainda mais com uma marca como o Corinthians, cara, e a gente estava transformando. Eu falei, cara, esse é o grande pulo, porque eu sempre falei que o Corinthians vai voltar ao protagonismo. O Corinthians vai ser protagonista. Nós vamos fazer o corintiano sorrir de novo. Eu falei, tá aqui também uma cereja. E aí começou esse namoro, aí passei também, aí veio o Vinícius Cascone, que é o meu diretor jurídico, o Pedro Silveira, que também falam muito bem inglês, né? E começaram também uma tratativa junto com o Fabinho. E, cara, e aí começou dando certo, e a gente começou, pô, tá acontecendo, tá acontecendo. E aí, graças a Deus, cara, deu tudo certo. Ele foi querendo vir, Ele foi querendo vir. A gente foi mostrando exatamente o que nós fizemos com todos os atletas. A gente foi mostrando um projeto, o que a gente pretendia para a nossa gestão, o profissionalismo, um planejamento no geral, tanto na equação de dívidas quanto a parte estrutural de mão de obra mesmo, de estrutura profissional em termos de campo, de fisioterapia, a medicina, enfim, tudo. A gente mostrou para ele o que a gente
iria fazer com o Corinthians, cara. Ele abraçou a ideia, como todos os outros atletas acreditaram, e aí foi crescendo a possibilidade realmente de trazê-lo. Mas ainda assim, salário era uma questão séria. Sim, por isso né? que o Pedro também, o Pedro Silveira, porque tudo que eu faço, eu, Fabinho, aí vai para o jurídico e vai para o financeiro para ver, né, as condições jurídicas e as condições financeiras, que é o principal. E, cara, e aí dentro do que a gente... Porque ele não custou os direitos federativos. Então a gente teve que diluir um monte de situação, porque pra gente a gente não tem dinheiro, mas pô, você consegue pagar um salário para ele diluindo tudo, e mais com premiação, que a gente até foi criticado, mas pô, eu quero pagar com o maior prazer tudo aquilo que dizem um absurdo, mas não é. Se ele cumprir todas as metas dele, vamos supor que chegue a 90 milhões, mas vai ser 2 anos cumprindo todas as metas e ganhando tudo. Pô, eu quero pagar com prazer. E mesmo porque a gente também tem uma patrocinadora que divide essa situação com a gente. Cara, e assim, a gente foi conversando com a patrocinadora, e dentro das nossas possibilidades foi dando certo, foi dando certo. E a gente foi se animando, foi se animando. O Fabinho também fazendo a parte dele. E, cara, e era para mim ir com o Fabinho até para Londres, mas eu tive uma outra viagem também importante, que é a parte política que a gente tem que fazer. Aí o Fabinho seguiu viagem e lá conseguiu fechar os detalhes, mas sempre assim, que nem agora. Ele está em determinados lugares. Eu, o tempo todo vim para cá falando de videochamada, falando o tempo todo. A gente se fala 5, 6 vezes no mínimo ao dia. E sempre com a minha anuência e, cara, de lá para cá, junto com o financeiro, junto com o jurídico, e a gente foi autorizando e deu certo. Porra, animal. Porque a chegada do Memphis, ela chama uma atenção muito positiva pro futebol, pro Corinthians, obviamente, mas pro futebol brasileiro também, porque, é uma estrela pra valer, é um cara que tem uma carreira vitoriosa em vários clubes muito grandes, né? E aí é uma vitória pro Corinthians assim, até fora dos campos, não é? Porque o Memphis, ele ainda por cima, ele é muito corintiano, né? Acho que foi hoje que eu vi que ele tava na favela, ele fez aquela... Ontem, né? Fez uma música com Ariel e tudo mais. E o jeito que ele... assim, a conexão que tem com a torcida, assim, eu não sou corintiano, mas que eu percebo a galera falando e tudo mais, cara, funcionou de um jeito... que, putz, esperava que funcionasse desse jeito, porque, assim, foi uma... parece que nasceu para isso, sabe? A gente pesquisou muito o dia a dia dele, a vida dele, a gente... esse departamento que todos os clubes têm, mas a gente hoje tem um departamento muito profissional nesse sentido. Você pesquisa não só campo, como extra-campo. Uhum. A gente foi entender, porque às vezes é problema você trazer um atleta extra-campo que isso atrapalha todo o ambiente. Cara, ele vestiu a camisa também, assim como o Hugo, que parecia que está aqui há 10 anos. É um cara que veio agregar, trouxe todo mundo em volta dele. Uhum. E aí o dia a dia dele como ser humano também, cara, assim, ajudando as pessoas. Cara, é um cara ímpar, é um cara diferenciado, é um cara... e aí, dentro de tudo aquilo que a gente planejava em termos de visibilidade, voltando a ser protagonista, com isso eu consigo brigar em grandes receitas, em patrocínios, porque vê que o Corinthians realmente está mudando o patamar e você tem hoje bons jogadores que te proporciona isso. Cara, foi legal. Um feito maravilhoso. De fato. O que tu sentiu quando ele subiu na bola? Ainda até brincando com o Edilson, a gente brincava lá com o Edilson, né? Na embaixadinha e a gente não esperava, cara. Aí ele subiu para ver se a área tá tudo em ordem, que ele podia cruzar a bola e ali sair um gol. Entendi. Eu, pessoalmente, cara, eu gosto da ideia da provocação, sabe? Entendo que tem uma galera que fica doída e tudo mais, mas, putz, é parte do que... Futebol raiz futebol. É o melhor que tem, cara. Pô, parte tem que parar do futebol, com esse mimimi, isso daí, cara, né? Então eu e você concordamos, então, que talvez a gente devesse permitir subir na bola? Sim, eu acho que tem que fazer outras coisas, porque o futebol é arte, o futebol cara, sabe, é um lazer maravilhoso, essas provocações faz parte, desde que ela seja sadia, né? Então, cara, eu não vejo nada demais, eu acho que o fato agora de o cara ter que tomar um cartão amarelo, ser divertido porque ele subiu na bola, às vezes pode ser uma brincadeira ou até mesmo uma ginga, sei lá, cara, eu acho que isso... Tem que parar com isso. Mesmo se for uma provocação, na minha opinião, tá ligado? Eu acho que é do jogo. A gente aguenta também quando vai lá, entendeu? Fomos jogar agora no Palmeiras, perdemos, aguentamos muita provocação. Quando vem, desde que seja sadia pro futebol, cara, pra arte do futebol, eu acho que é válido e é legal essa brincadeira. Pois é, eu também acho.